Sem dúvidas, Guerreiras do K-pop é o grande sucesso do ano na Netflix. Mas você sabia que essa animação incrível deveria ter tido várias outras cenas legais que acabaram sendo cortadas um pouco antes do filme ser lançado? Rumi e Jinu. Apesar do filme Guerreiras do K-pop ser muito bom, muitos fãs ficaram frustrados com a ausência do beijo entre Rumi e Jinu. Pois é, o que quase ninguém sabe é que essa cena existe, mas foi cortada. Em entrevistas, a diretora Meg Kang explicou que o tempo era curto, o filme precisava ter no máximo 85 minutos, e por isso, várias cenas precisaram ser sacrificadas. Embora ela não tenha dado detalhes, os ilustradores entregaram o jogo. Não foi uma, nem duas, mas 3 cenas de beijo entre Rumi e Jinu que foram cortadas sem dó. Durante os dois se conectam por ter o mesmo sentimento guardado, além de origens parecidas, mas isso era só a pontinha do iceberg. Tinha muito mais coisa entre os pombinhos. Cenas privadas, momentos fofos, e até uma sequência um tanto quanto inesperada. Rumi, sem querer, abriria a camisa do Jinu. Isso mesmo. E o mais chocante, ele não iria ficar nem um pouco constrangido. Além do romance que ficou só na imaginação dos fãs, outros momentos importantes também foram deixados de fora. E muitos deles revelariam detalhes essenciais sobre o passado dos personagens, reviravoltas que mudariam tudo e até pistas sobre uma possível continuação. Aquário. O romance iria rolar solto em Guerreiras do K-pop. Rumi e Jinu estavam prestes a ter um momento para lá de fofo. Em uma das cenas cortadas, os dois iriam ao aquário e, entre um peixe colorido e outro, rolaria uma conversa super profunda sobre o passado deles, os sentimentos confusos e, claro, o fato de Jinu ter uma leve tendência demoníaca. Coisa básica de casal, né? E se você achou que isso terminaria com um simples abraço, errou feio, pois o casal iria ter uma cena bem romântica com um beijo que com certeza aqueceria o coração dos fãs do casal. Uma cena esperada e adivinha? Cortada. Sim, deixando os fãs órfãos de romance. Celine. Uma personagem que não conquistou muitos fãs da animação foi Celine, com seu jeito super protetor que quase deixou a líder das Untrix bem sufocada, apesar de não deixar que nada acontecesse a Rumi, principalmente após a perda dos seus pais. Mas a revelação de que a Celine pode ter contribuído para a morte da mãe da líder das Untrix, fazendo sumir qualquer empatia que o público tinha com ela, e isso pode mudar o rumo da história em uma continuação, fazendo ela se tornar uma vilã. Uma das cenas cortadas é a de Rumi. Em um momento intenso, encara Celine e pergunta com os olhos marejados: "Por que você matou minha mãe?" Drama? Temos. Embora não tenha aparecido no filme, pode ser apresentado na continuação ou quem sabe numa possível série da animação. Isso só confirmou a teoria de vários fãs que já acreditavam que por trás do comportamento super protetor da mãe adotiva da Rumi existia um grande motivo para a culpa. Só que calma lá. Isso não foi por maldade. Na verdade, Celine e a mãe da Rumi eram amigas. O que aconteceu foi um acidente trágico e, como todo bom drama, cheio de teorias. Afinal, se fosse de propósito, ela não teria cuidado da filha de sua amiga. Uma das teorias mais comentadas diz que, para proteger o pai de Rumi, um demônio poderoso do controle do Guimá, ele teria ligado sua alma à da esposa. E quando Celine enfrentou ele, acabou matando os dois de uma vez. Já outra teoria é ainda mais dramática. Dizem que Celine matou o pai da Rumi, e a mãe dela se jogou na frente do ataque no momento Romeu e Julieta versão K-pop. Mesmo assim, apesar do passado trágico, a personagem nunca foi planejada para ser uma vilã. Pelo contrário, ilustradores que trabalharam no projeto revelaram que Celine sempre foi pensada como uma figura trágica, mas com boas intenções. Agora, com uma possível continuação a caminho, quem garante que ela não pode voltar com um lado mais sombrio? Antes de continuar assistindo as 8 cenas deletadas de Guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo reviravolta. Jinu. Assim como a maioria dos fãs, a gente também é completamente apaixonado pelo Jinu e ainda não superou o jeito cruelmente lindo como ele partiu. O cara se sacrificou pela sua amada, entregou tudo de si e nem um beijinho ganhou em troca. Justiça para o Jinu. Por favor. Os ilustradores confirmaram que, desde o início, o destino do Jinu era mesmo trágico. Ele foi criado para partir, mas a forma como isso aconteceria era bem diferente. Em uma versão mais conceitual, ele entregaria seu chapéu para Rumi e sumiria em uma cena aberta, misteriosa, deixando no ar a possibilidade de retorno numa possível continuação. Isso sem falar que todo mundo queria conhecer mais sobre esse personagem e os motivos que levaram ele a se tornar demônio. E como foi sua infância e por que ele tem traumas tão profundos que fazem que ele busque a liberdade. Com certeza, se isso acontecer em uma continuação, os fãs ficarão enlouquecidos com o líder do Saja Boys. E sejamos sinceros, Guerreiras do K-pop sem Jinu perde metade da emoção. Não faz o menor sentido arrumar outro par romântico para Rumi. Ele é insubstituível. Ponto final. Ou a sequência traz o Jinu de volta, ou a gente faz protesto com cartaz luminoso e dancinha no TikTok. Brincadeiras à parte, é muito possível que ele retorne assim como sua boy band.
Passado. Um dos maiores vacilos de guerreiras do K-pop foi, sem dúvida, o desenvolvimento dos personagens. Vamos ser sinceros, muita coisa ficou no ar, especialmente quando se trata do passado da Rumi. Quem era o pai dela? Como ele morreu? Por que a mãe dela, uma humana, se apaixonou por um demônio? E o que realmente aconteceu para que os dois simplesmente sumissem da história? O filme jogou perguntas intensas e depois simplesmente largou tudo com fica para a próxima. Mas o que poucos sabem é que uma cena cortada poderia ter respondido várias dessas questões. Após a transformação de Rumi durante a música letal, ela apareceria sozinha em um cenário sombrio e emocionalmente carregado, diante da lápide da mãe, que estava rachada e envolta por uma energia demoníaca pulsante, como se fosse o portal de um inferno prestes a se abrir. A barreira entre o mundo dos humanos e dos demônios já estava tão enfraquecida que até seres sombrios menores tinham conseguido atravessar. No meio desse colapso entre dimensões, uma força maligna emergiria da terra e puxaria Rumi até a lápide, forçando-a a encarar memórias esquecidas ou melhor, bloqueadas de sua infância. Nesse mergulho emocional, ela reviveria um momento com o pai, um demônio de aparência serena, oferecendo a ela uma flor violeta. Essa mesma flor teria ligação direta com sua espada mística, revelando a origem do seu poder. Inclusive, no roteiro original, as cicatrizes de Rumi não seriam roxas, mas sim da cor violeta, o que faria todo sentido com esse símbolo e adicionaria um peso emocional e visual muito mais significativo ao design da personagem. Uma sequência que não só enriqueceria o passado da Rumi, como também elevaria o impacto da sua transformação e explicaria parte da conexão dela com o mundo demoníaco. Foi um corte doloroso e que definitivamente fez falta. A esperança agora é que esses elementos não sejam esquecidos e que retornem com força total numa continuação. Aparência. Com todas as mudanças que o filme Guerreiras do K-pop sofreu, muita coisa acabou ficando de fora, inclusive detalhes visuais que ninguém imaginava. Um dos exemplos mais curiosos foi o figurino original das Untrix. Sim, elas tinham looks completamente diferentes que nunca chegaram ao público. As roupas foram trocadas porque a produção achou outras opções mais interessantes, ou seja, mais chamativas para o pôster. Mas fica aquele pensamento, e se os visuais originais tivessem entrado? E se você acha que só as Jiruban perderam conteúdo visual? Tá enganado. Os meninos do Saja Boy também passaram por uma verdadeira atualização de estilo. Em artes divulgadas pelo ilustrador Henry Wong, dá para ver claramente que as cores de cabelo dos personagens eram totalmente diferentes. Por exemplo, o Abby teria cabelo verde, isso mesmo, verde em vez do rosa-choque do filme, e o corte era muito mais simples. Nada daquela vibe rebelde que vimos. Já o Baby seria loiro clarinho e com um rostinho mais arredondado, quase fofo demais para uma boy band de atitude. E como já falamos antes, o Jinu era originalmente desenhado para ser mais musculoso que o Abby, com direito a tanquinho definido. Ou seja, o K-drama visual estava garantido. Essas mudanças nunca foram explicadas em detalhes, mas só provam o quanto o visual dos personagens foi ajustado até o último segundo. Fica a pergunta, será que algum dia vamos ver esses visuais descartados ganhando vida em uma sequência, flashback ou versão alternativa? Porque se tem uma coisa que fã ama, é conteúdo extra, especialmente se vier com tanquinho. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Guimá. Uma teoria que começou a circular entre os fãs e ganhou força nas redes é a de que o Guimá poderia ser o verdadeiro pai da Rumi. Sim, o vilão supremo do filme, aquele mesmo que causou o caos geral, poderia ter laços de sangue com a líder das guerreiras do K-pop, plot twist dos grandes. Mas calma, porque tem um porém. Em uma cena do passado da Rumi que acabou sendo cortada do filme, aparece outro demônio que claramente não era o Guimá. Ou seja, originalmente, o pai dela seria outro personagem misterioso, talvez até inédito. Só que com o sucesso do vilão e a conexão sombria entre eles já sendo meio suspeita, os diretores podem muito bem decidir mudar tudo numa continuação e tornar o Grimar o verdadeiro pai. E sejamos sinceros, isso daria uma reviravolta gigantesca na trama. Imagina descobrir que o maior inimigo das guerreiras é, na verdade, pai da protagonista? O drama, a treta, a confusão emocional, tudo que a gente ama numa animação. Se essa teoria for confirmada, prepare o coração, porque o próximo filme vai explodir a cabeça dos fãs. Competição. Outra cena que foi cortada e que muitos fãs mais atentos já sabiam. Foi a famosa competição de arco e flecha entre as Untrix e o Saja Boy. Sim, isso mesmo. A cena foi toda pensada como uma referência aos tradicionais campeonatos de atletismo entre dolls na Coreia do Sul. Aqueles eventos em que os grupos largam os palcos por um dia e viram atletas profissionais. A ideia era mostrar o lado esportivo dos personagens, além de criar mais interação entre os grupos rivais. E vamos ser sinceros, Rumi acertando no alvo e Jinu todo concentrado puxando a corda do arco, isso tinha tudo para ser um momento épico, é um prato cheio pros fãs que amam shippar até competição de bolinha de gude. Mas,
Infelizmente, a cena foi cortada. A produção achou que muita gente fora da cultura coreana não entenderia a referência, então decidiram substituir por outra sequência mais universal. A noite de autógrafos da Zoomtrix com Saja Boys, onde os personagens se juntam, interagem e claro o povo começa a shippar forte o casal Rumi e Jinu. Porque fã que é fã transforma até troca de olhares em pedido de casamento. Essas cenas deletadas mostram que guerreiras do K-pop ainda têm muito a oferecer. Com tantos segredos escondidos no corte final, os fãs têm motivos de sobra para acreditar que uma continuação ou até mesmo uma série derivada pode estar a caminho. E se essas partes ficaram de fora, imagine o que vem por aí quando tudo for revelado. Se você curte o mundo da Blue e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!